Meus amigos do YouTube, muito boa tarde. Já estamos em 2021. Hoje eu quero falar de uma coisa que é muito interessante. A gente já está usando há bastante tempo, mas o paciente não tem noção. E no final eu vou falar uma coisa também muito legal, no final desse vídeo. O que eu vou falar é de um hormônio intestinal que é liberado em resposta à ingestão de alimentos. É um hormônio que nós temos desde a infância e é liberado no intestino quando a comida passa lá. Ela tem a finalidade de contar que nós já comemos. Se nós todos ouvíssemos essa informação, não tinha ninguém gordo. Esta informação ganha um prêmio euro de inovação na saúde e tem sido testado como agente protetor em indivíduos com sobrepeso. Esse hormônio chama GLP-1, é liberado a resposta à ingestão de alimentos pelo intestino. Controla o metabolismo da glicemia, portanto, ele é um remédio muito bom para tratar diabetes e ele faz a gente perder peso. Age no cérebro como um sinal de saciedade, sinal de que você está satisfeito. Retarda o esvaziamento gástrico, por isso até que a gente começa ele com doses pequenas para não dar enjoo, mas ele faz você ficar satisfeito com volume menor e estimula a produção de insulina. Ele diminui, entre outras coisas, o risco de a gente ficar diabético. Esses hormônios têm diversas ações, eles agem no sistema cardiovascular, protegendo o coração, protegendo as artérias e protegendo o rim. Então, eles são hormônios muito saudáveis para o nosso organismo. Eles estão sendo comercializados com os nomes principalmente de Victoza, foi o primeiro deles que saiu, e Saxenda. E agora, mais recentemente, o mais novo da família é o Ozempic. Portanto, o Ozempic e o Saxenda são hormônios benéficos para a perda de peso, proteção cardíaca, reduzindo o risco de cardiovascular em pessoas com obesidade. Ele te demonstrou, o Ozempic te demonstrou ser o mais eficiente de toda essa família, o que age melhor para o controle de diabetes e age melhor para baixar o peso. Recentemente, final de 2020, foram comprovados que o Ozempic diminui a pressão arterial juntamente com baixar o peso corporal, diminui a inflamação, diminui o risco de trombose, baixa a glicemia, baixa o colesterol, baixa o triglicérido. Às vezes não baixa o suficiente para que a gente possa deixar de tomar os remédios para o colesterol, para o diabetes, para o triglicérido. Mas ele diminui alguma coisa disso, ele colabora com esse tratamento. Aumenta a excreção de sódio pela urina, o que colabora para a gente manter a pressão. E aumenta o volume que a gente urina. Foi comprovado que diminui placas de aterosclerose que já estão estabelecidas. Então você tem placas que já estão formadas no seu corpo, no cérebro, no coração. Ela diminui as placas de aterosclerose. É um remédio magnífico. O efeito cardioprotetor do Saxenda e do Ozempic foi demonstrado primeiro em diabéticos, mas ele se mostrou tão bom e como ele não dá hipoglicemia, ele passou a ser testado em pacientes também não diabéticos. Os resultados foram muito bons. Essas medicações aproveitam o efeito daquele hormônio que nós todos temos, o GLP-1, que é produzido no intestino. Ele como que amplifica a resposta desses hormônios. Esses hormônios normalmente fazem a gente ter um pouco menos de fome quando a comida passa no intestino. Esses remédios fazem a gente ter bastante menos fome. Esses remédios abaixam a glicose, ajudam a evitar o diabetes. Esses hormônios feitos pela indústria fazem isso mais fortemente do que o que a gente tem naturalmente. Foram aprovados para o tratamento de obesidade,
o Saxenda e o Victoza, o Ozempic está no FDA para esse registro. Está para um registro, inclusive, com doses muito mais altas do que nós temos no mercado. Nós temos no Brasil doses de até 1 miligrama por aplicação, pois eles pediram que o FDA autorize a usar 2,4 miligramas. Tal é o efeito dele para baixar peso, tal é o efeito dele para evitar o diabetes. Age aumentando o metabolismo cerebral, aumentando o consumo de oxigênio e o consumo de açúcar no cérebro, diminuindo o risco de demência. E já há estudos bastante adiantados que talvez eles tragam bastante benefício no tratamento do Alzheimer. Os efeitos têm que se mostrar benéficos sobre os riscos cardiovasculares, reduzindo pressão arterial, promovendo perda de peso, reduzindo o nível de colesterol, de triglicérido e ainda diminuindo os níveis de glicose. Os resultados dos estudos dos medicamentos de longa duração, estão sendo testados de maior duração, como é o Ozempic, que faz uma semana, e estão sendo testados o Ozempic em via oral, e as respostas têm sido muito semelhantes, muito boas. Será um remédio que vai mudar o tratamento da perda de peso. Nós médicos já temos bastantes remédios para evitar ou melhorar o risco de infarto, de derrame, dessas coisas, mas agem principalmente na pressão, na glicose. Efetivamente, na perda de peso, o Ozempic parece ser o primeiro remédio, o Ozempic e o Saxenda, os primeiros remédios com esse potencial. Em pacientes que não têm diabetes, a perda de peso variou entre 6% do peso inicial até 14% do peso que a pessoa tinha no início do tratamento. 14% de peso, gente, é bastante peso, faz uma grande diferença na vida do indivíduo. No FDA está já pedido para se aprovar por 2,4 miligramas. Nós temos acesso a reduções de risco cardíaco, mas muito poucas medicações são tão eficazes para a perda de peso e se acredita que esses remédios talvez venham a modificar a forma de tratar a obesidade. É isso que eu queria dizer, eu disse que diria no final do vídeo. Esse remédio tem sido muito bom, espetacular mesmo. Por hoje é só, meus amigos. Um bom 2021. Com progresso, saúde e, se possível, sem Covid. Um alerta: se estiver numa festa que tem muita gente, sem máscaras, e um indivíduo tiver Covid, o seu risco de pegar o Covid chega a 95%. Se você tiver de máscara, se ele tiver de máscara, o seu risco cai para 3%. Então, temos que usar a máscara. É só isso e um bom dia, senhores.